É um privilégio estarmos aqui para caminharmos juntos nesse estudo que temos feito e tem sido uma bênção sobre o discipulado. E eu convido você então para ir conosco nessa jornada que tem sido de grande bênção para a nossa vida, para a nossa igreja, para a sua vida com certeza. E o tema de hoje é a presença de Deus na terra e o reino de Deus. É a presença de Deus na Terra, né? Existe algo mais importante que a presença de Deus entre nós? É uma pergunta que nós devemos fazer e refletir se realmente existe algo mais importante do que Deus na nossa vida. Deus ele fez alianças para mostrar seu desejo de estar presente na humanidade. Ele deu a lei para mostrar às pessoas como se portarem na presença dele. E ele estabeleceu sacrifícios para quando o pecado separasse as pessoas de sua presença. Por isso, nós precisamos então entender, precisamos voltar no começo dessa história. A presença de Deus no Jardim do Éden. No mundo perfeito, criado por Deus, a humanidade vivia na presença dele. No Jardim do Éden, Adão e Eva podiam interagir com Deus sem a divisão causada pelo pecado. Era uma comunhão plena, perfeita diante de Deus e na presença de Deus. Adão e Eva quebraram o relacionamento ao pecar e depois tentaram esconder-se da presença de Deus. E quando quando Deus entrou no jardim, nós podemos ver que essa separação ela foi intensificada quando Deus os expulsou do jardim, colocando em sua entrada um guarda angelical armado. E desde então, nada tem sido mais importante para a humanidade que recuperar a presença de Deus. É o tabernáculo. Você conhece o tabernáculo. As pessoas tiveram dificuldades para encontrar a presença de Deus. Os encontros com Deus só apareciam aqui ou ali. E a presença de Deus, no sentido que Adão e Eva experimentaram, estava perdida. Por isso, o tabernáculo ele é tão significativo. E aí você precisamos compreendê-lo. Porque Deus estava oferecendo uma solução para que aquilo que deu errado no jardim, a sua própria presença, ele estava novamente oferecendo ao povo. Então o tabernáculo era uma tenda onde a presença de Deus habitaria na terra. É a peça central, e a peça central do tabernáculo era a Arca da Aliança, uma caixa coberta de ouro que continha uma cópia dos 10 mandamentos, um jarro do maná que Deus usou para alimentar milagrosamente os israelitas durante a sua jornada pelo deserto, e a vara de Arão, que Deus havia feito brotar com sinal do seu poder vivificante. Então, e na parte superior da arca havia 2 querubins, e a presença de Deus ficava sobre a arca, entronizada entre essas figuras angelicais. Então o tabernáculo era Deus criando uma forma de sua presença habitar na terra no meio do seu povo. O tabernáculo também ele evidenciava que Deus estaria agora com o seu povo para onde quer que ele fosse. Era o sinal da presença de Deus na terra, um vislumbre do reino de Deus no meio dos reinos do mundo. E uma mostra do Jardim do Éden, né, que os acompanhava para todo lugar. Aqui Deus se manifestava ao povo. E antes que os israelitas eles tivessem a chance, né, de subestimar a presença de Deus, é interessante que eles quase perderam a presença de Deus. Deus ele entrega a Moisés a aliança, né, lá no Monte Sinai, né, de maneira impressionante, maravilhosamente linda. E Moisés, ao descer do monte, ele encontra o povo de Israel dançando e adorando um bezerro de ouro que havia criado para si, para a sua própria adoração. Imagina o choque de Moisés, que acabara de receber de Deus os mandamentos da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus, e agora ele se depara com um povo que estava adorando um outro Deus.
Interessante que os dois primeiros mandamentos era não terá outros deuses além de mim e não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, de versículo 3 a 5. E aí Deus ele responde à idolatria de Israel de maneira devastadora. Primeiro, cerca de 3.000 homens morreram, com resultado direto do seu pecado. E segundo, a nação de Israel chegou bem perto de perder a presença de Deus. Que terrível isso. Em Êxodo capítulo 33, Deus ele reafirmou a sua promessa de dar a Israel a terra que ele havia prometido. Mas ele acrescentou algo. Basicamente ele disse assim: eu prometi dar a terra de Canaã a vocês e a seus descendentes. Agora vocês vão e tomem posse dela, mas eu não irei com vocês. Eu enviarei um anjo para guiá-los em meu lugar. E aí, nesse momento, Israel estava encarando a vida sem Deus. Deus estava oferecendo abençoar os israelitas sem que houvesse um relacionamento com ele. E aí, infelizmente, né, exatamente isso que acontece hoje, né, com a maioria das pessoas. As pessoas, elas querem aquilo que Deus pode nos dar, mas elas não querem um relacionamento com Deus. Olha interessante, qual foi a resposta de Moisés a essa oferta? E essa resposta precisa ser uma resposta minha e sua também diante do Senhor. Em Êxodo capítulo 33, versículo de 15 a 16, Moisés ele vai falar assim: então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés aqui, ele reconhecia que Israel não tinha nenhuma esperança se Deus não estivesse com eles. Essa é uma resposta que eu e você devemos também ter. O Senhor, a presença do Senhor, ela é mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer posse que Deus possa nos dar. É a presença de Deus. Ela é maravilhosa. Por fim, Deus ele foi com seu povo. E este carregou o tabernáculo de um lugar para o outro, até Deus lhe dar a terra de Canaã, como havia prometido àquele povo. Então, Israel ele se estabelece na terra. Davi ele se tornou rei da nação e decide construir um templo, uma habitação permanente para substituir o tabernáculo. Mas é através de Salomão que Deus construiria o templo. E Salomão levou 7 anos para edificar o templo, que foi cuidadosamente construído e elaborado. E Salomão dedicou a Deus. E houve uma festa tremenda quando o Senhor encheu o templo. E com o templo de Deus, Deus estava transmitindo uma poderosa imagem visual. Embora a humanidade houvesse se rebelado contra a sua autoridade, Deus estava agora restabelecendo o seu reino na terra. Era uma imagem da habitação de Deus no meio de sua terra, governando e abençoando o seu povo. Então, a presença de Deus estava ali no templo. Mas Deus ele alertou Salomão que a sua presença habitaria entre eles enquanto permanecessem fiéis à sua aliança e obedecessem à sua lei. E tragicamente, o alerta de Deus em 1 Reis, capítulo 9, se tornou realidade. É o que Deus ele havia falado assim para Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez. E como lhe havia aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que vocês fez diante de mim. E consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Eu estarei com vocês, eu estarei ali com vocês. Né? Ele vai dizer, os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E você, se você andar segundo a minha vontade, olha aqui, existia aqui uma condição.
Eu estarei com vocês, sempre estarei com vocês, os meus olhos estarão com vocês, a minha presença vai permanecer com vocês, mas vocês precisarão andar segundo a minha vontade, né? Com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi. Se fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, o seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter uma descendência para governar Israel. Mas se vocês, os seus filhos, se afastarem de mim e não obedecerem aos meus mandamentos e aos decretos que lhe dei, e prestarem cultos a outros deuses e adorá-los, e desarragarei de Israel da terra que lhe dei. E lançarei para longe da minha presença este templo que consagrarei ao meu nome. Israel se tornará então um povo de zombaria entre todos os povos. Aqui então Deus ele faz esse alerta para Salomão. Ele deixa muito claro a condição da presença dele naquele templo. A obediência, a retidão, o culto somente a Deus. Mas em Ezequiel, o povo de Deus, né, se encontrava no exílio como punição por rejeitar o reino de Deus. Ezequiel registra a ocasião em que a glória de Deus abandona o templo. Infelizmente, então, o povo ele não seguiu sendo fiel a Deus. E em Ezequiel nós vemos, então, Deus, de fato, deixando a sua glória, saindo do templo. Diz assim, Ezequiel capítulo 11, versículo 23. A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Aqui é um evento tão dramático, quando Deus, enchendo, né, o templo, lá em 1 Reis, capítulo 8, mais uma vez aqui o povo de Deus se viu alienado da presença divina na terra. Havia se tornado claro que o tabernáculo e o templo não seria a solução definitiva. Sendo assim, como a humanidade então seria capaz de viver na presença de Deus? E como a humanidade seria capaz de viver na presença de Deus? E novamente, nós podemos ver Jesus. Jesus ele soluciona os problemas levantados pelos acontecimentos do Antigo Testamento. E João, ele abre o seu evangelho escrevendo ou descrevendo Jesus como a palavra que estava com Deus no início e que era Deus. Então João disse, é algo chocante à luz do que já vimos até agora sobre a presença divina na terra. Lá em João capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra que João usou aqui para viveu significa literalmente armou tenda. A palavra de João é uma tradução grega que vem da palavra hebraica para tabernáculo, usado lá no Antigo Testamento. Portanto, João estava anunciando aqui que o tabernáculo voltaria, dessa vez na pessoa de Jesus Cristo. E com Jesus, nunca temos de nos preocupar em perder a presença de Deus. Ele veio, habitou entre nós. E nós estamos unidos a Ele por causa da sua morte na cruz. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. A presença de Deus agora habita na terra através do seu Filho amado Jesus Cristo. Falando sobre o reino de Deus, essa manifestação do reino de Deus, infelizmente aqui nós vemos um Israel não um Israel próspero e alegre do poder de Deus, desfrutando de sua presença, andando em seus caminhos, vivendo feliz, né? Enquanto o livro de Josué registra a fidelidade de Deus, a fidelidade de Israel a Deus, a Deus de entregar a terra prometida ao povo, o livro de Juízes registra a infidelidade de Israel e a recusa de viver como Deus lhe pretendia. Então, Juízes aparece aqui, parece uma montanha russa. Israel cai no pecado, na apatia. Deus levanta um líder para libertá-lo e o povo mais uma vez reconhece Deus. Israel cai no pecado e na sua apatia Deus levanta um líder para libertá-lo e assim por diante. Essa é a história de Juízes.
Mas Israel inicia um período esperançoso quando Samuel ele entra em cena. Com Samuel, Israel eles recebeu um líder temente que transmitia fielmente a palavra de Deus ao seu povo. E foi durante esse período que Israel se tornou uma monarquia. Para entender melhor tudo isso, nós precisamos mais uma vez olhar lá para o início da história. Nas primeiras páginas da Bíblia, encontramos um belo retrato de como funciona o mundo, quando todos e todos abraçam com alegria a autoridade do rei. Deus, ele originalmente criou a humanidade para governar em seu lugar. Lá em Gênesis capítulo 1, de 26 a 28, ele vai dizer assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. A imagem que nos é dada aqui é que Deus, o soberano absoluto sobre a criação, delegando a sua autoridade à humanidade. Então nós somos criados para mediar o domínio gracioso de Deus a cada parte da criação. A humanidade foi feita para funcionar sob o reinado de Deus. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei e criador. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, no entanto, eles abusaram de sua liberdade e rejeitaram o reino divino. Eles rejeitaram a presença de Deus. E Deus, ele era o rei e Israel era o seu reino. O tabernáculo e o templo eram lugares de habitação para o rei. Então, após Deus guiar Israel até a terra prometida, o povo volta e meia escolhia afastar-se dele e da direção clara que ele havia estabelecido no Sinai. Preferia fazer aquilo que lhe parecia bom naquele momento. O livro de Juízes registra lá no 17, capítulo 17, versículo 6, no 21, capítulo 21, versículo 25. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa declaração não indica apenas que Israel ignorava as leis de Deus, mas também sugere uma solução. Israel precisava de um rei. Deus era o rei de Israel por direito, mas o povo não estava disposto a enxergá-lo como tal. Parecia que o reino de Deus nunca seria plenamente estabelecido em Israel. E Israel, eles ganham um rei. Mas Deus, antes de conceder um rei a Israel, Deus adverte os israelitas sobre isso. Mas eles não enxergaram o significado do que estavam pedindo, do que estavam fazendo. Ao escolher um rei humano, eles estavam rejeitando a Deus como o seu próprio rei. E Deus apontou então Saul como o rei de Israel, mas Saul se revelou um mau representante do reino de Deus. O povo logo descobriu porque Deus havia alertado sobre ter um rei humano. Mais uma vez, Israel tinha chegado a um beco sem saída. Então a história de Israel nos ensina continuamente que, se não fosse o plano de Deus e a sua persistente graça, toda a esperança estaria perdida. O Senhor e a sua bondade e a sua graça fez com que Israel pudesse se voltar para Deus. Então, aí o Senhor ele faz uma aliança com o rei Davi. O Senhor tinha planos então para Israel. Então, depois de rejeitar Saul, Deus chamou Samuel para ungir Davi. E Davi se tornou o rei terreno por meio de quem Deus se relacionaria com seu povo como um rei celestial. Davi estava longe de ser uma pessoa, de ser um homem perfeito, mas a Bíblia o descreve como um homem segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, 14, é mencionado essa fala. E aí,
Ele estabelece o padrão ideal a ser seguido pelos reis de Israel. A aliança de Deus com Davi mostra que o Senhor ainda está agindo para cumprir as suas promessas feitas lá atrás a Abraão. Então, Deus prometeu a Davi, em 2 Samuel, versículo 7, em tornar o nome de Davi famoso. Lá no verso 9, plantar Israel na terra de Canaã, no verso 10, e levantar a descendência de Davi e manter a sua linhagem no trono, no verso 12. As promessas que Deus fez a Abraão foram reiteradas na aliança feita com Moisés e agora, novamente, nas promessas feitas a Davi. Deus, ele é o verdadeiro rei e ele está assegurando que aqueles reis humanos governariam em nome do Senhor. E Deus fala do futuro de Israel. O futuro de Deus para Israel estava bastante ligado ao conceito de Israel como um reino sob o comando do ungido do Senhor, que mediaria o governo de Deus. Observe as imagens usadas por Deus ao falar sobre o futuro do seu povo. Lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 24 a 28, nós observamos isso. Dizendo assim: o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, e a terra onde os seus antepassados viveram. Ele e seus filhos, e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre. O meu servo Davi será o seu líder para sempre. E farei uma aliança de Deus, de paz com eles. E aqui ele fala, será uma aliança eterna, para sempre. Eu os afirmarei e o multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha morada estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Nós vemos aqui Deus querendo cumprir o seu propósito feito, as suas promessas feitas a Abraão através do seu povo, para que todas as nações pudessem saber que Deus era rei e que o seu reinado havia se estabelecido na terra. E então, depois do reinado de Davi, Israel ele tem uma linhagem real decepcionante. Conforme nós folheamos as últimas páginas do Antigo Testamento e começamos a ler o Novo, vemos que o reino de Deus ainda é uma questão prioritária. Tanto é que Jesus entra em cena proclamando as boas novas de Deus, dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creia nas boas novas, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. O reino finalmente chegou através de Jesus. As boas novas que Jesus estava proclamando afirmava que o reino de Deus havia voltado e ele estava ali para governar como ungido de Deus. E ao anunciar o nascimento de Jesus, o anjo ele usou basicamente a mesma terminologia que vimos em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus faz as promessas a Davi. Ele faz uma aliança com Davi. Porque Jesus era o rei, o verdadeiro rei de Israel. Em Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, nós vemos essa descrição. E o anjo diz assim: você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai e Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. O reino do Senhor Jesus, através de Cristo, jamais terá fim. Em última análise, o Novo Testamento diz total respeito a Cristo Jesus. Jesus como Cristo. Aqui é um termo, é um título e não um sobrenome. É, na verdade, a tradução da palavra grega, da palavra hebraica para Messias, ou ungido. Então, quando Jesus ele entrou em cena, quando Jesus ele veio como o rei ungido de Israel. E seu papel agora é mediar o reinado soberano de Deus sobre a sua terra
e o seu povo. Como temos estudado sobre o discipulado, como é importante a gente ter isso em mente. Nós temos a presença de Deus. Quando nós andamos, por onde nós formos, nós manifestaremos a presença de Deus. Nós levaremos a presença de Deus para quem nós formos discipular, para quem nós fomos testemunhar, para as pessoas à nossa volta, ao mundo. Nós podemos levar a presença de Deus. E nós também precisamos proclamar o reino de Deus até quando Jesus voltar. Essa deve ser o nosso compromisso aqui na terra, em proclamar o reino de Deus, em investir, encorajar mais vidas a fazer parte deste reino, onde Jesus Cristo reina e governa para todo sempre. Que o Senhor possa continuar te abençoando e te fortalecendo nessa caminhada de discipulado. E que você possa anunciar Jesus Cristo e proclamar o seu tempo, o seu reino aqui na terra. Nós agradecemos mais uma vez por todos nos acompanhar. Hoje nós fizemos uma transmissão de maneira específica e especial devido às nossas atividades que nós tivemos mas nós queremos agradecer pela sua participação, mesmo que não seja ao vivo, mas louvado a Deus pela sua vida, que o Senhor continue falando contigo e, e vamos continuar nessa caminhada. Que Deus abençoe. Até a próxima.